Hoje nós vamos continuar estudando a palavra. Semana passada falamos para a igreja sobre o que Deus espera da sua igreja. Ainda pegando um comentário daquele tema maravilhoso da nossa festa, na carta aos Hebreus, capítulo 10, mostramos aos irmãos o que Deus espera da igreja, e aí falamos sobre ousadia, fé e esperança. Amém? Mas hoje nós voltamos àquele assunto que nós já vimos antes da festa, sobre frutificação, sobre o fruto do Espírito, as obras da carne, e aí faltamos uma conclusão para falar sobre as duas naturezas do crente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nos acompanhar esses minutos que se seguem. É muito importante este assunto nas páginas sagradas. As duas naturezas do crente. Quais são as duas naturezas do crente? Qual a importância de estudarmos na palavra as duas naturezas do crente? Natureza carnal e a natureza espiritual. Há muita gente, irmãos, infelizmente sofrendo desnecessariamente no aspecto de atribuir a Satanás todas as coisas. Ainda essa semana eu estava ouvindo alguém dando uma entrevista num programa desses aí, que se diz evangélicos, mas dando tanta ousadia ao diabo, que naquela igreja eu não quero passar nem na porta dela. Porque pelo que disseram, Satanás ali dentro, ele rodopia, ele dança, ele faz o que ele quer. E muitas vezes, irmãos, nem é o diabo. Nem é o diabo. A falta de conhecimento bíblico faz com que você atribua todas as coisas negativas a Satanás. Claro que há uma influência do pecado, há uma influência do mal, mas muitas vezes, irmãos, a natureza pecaminosa que está em nós é quem leva o homem a praticar determinadas coisas. E aí é preciso você aprender a controlar essa natureza, dominar essa natureza, crucificar essa natureza, para não viver na natureza carnal, numa natureza caída, influenciada pelo pecado, influenciada pelo mal, viver uma vida no poder do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus, é que vivamos uma vida segundo o Espírito, uma vida no poder do Espírito. E quem vive uma vida no poder do Espírito, então ele vive uma vida vitoriosa. Quem quer viver esta vida? Nós vamos partir desse assunto, falando sobre duas naturezas, levando em conta uma figura de linguagem, eu diria, fazendo uma comparação. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 25, nós encontramos, a partir lá do versículo 19, por aí, a família de Isaac. Isaac tinha 40 anos quando casou, e passou 20 anos sem ter filho, porque Raquel era estéril. E eles oram a Deus, e Deus abre a madre, e Raquel gera filhos gêmeos. O que me chamou a atenção para meditar nisso é que a Bíblia vai nos dizer lá, nos versículos 22 em diante, diz que os dois meninos já no ventre lutavam um contra o outro. Diz que lutavam, glória a Deus, não é? Não sei se dava karatê um no outro, mas o negócio era sério, não é? Diz que eles lutavam dentro dela, de forma que Raquel se incomodou com aquela luta e foi perguntar a Deus: Senhor, se assim é, por que eu sou assim? O que é que está acontecendo? Que guerra é essa dentro de mim? E o Senhor disse a Raquel: Raquel, são duas nações estão dentro de você. São dois povos, aleluia.
e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ali, naquela luta de Jacó e Esaú, aqueles dois meninos, né, no ventre da sua mãe, nós vamos usar uma figura das duas naturezas dentro do crente. Se você quiser, essas duas naturezas lhe acompanham, e se não quiser, lhe acompanham também. Se você for crente santo, 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 consagrado, 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 essas duas naturezas lhe acompanham, e se você não for também, essas duas naturezas lhe acompanham. Elas estão aí, elas estão dentro de nós. Por isso essa luta do cristão, não é? Por isso essa batalha incessante. Algo lhe puxa para o bem, algo lhe puxa para o mal. E você fica dizendo, meu Deus, mas tanto que eu oro, tanto que eu me consagro, que há uma doce ilusão na mente de alguém, que por ele orar, por ele se consagrar, ele não sofre tentação, ele não sofre influência do mal. Ora, Jesus, que era Jesus, né? Quando aqui na terra ele sofreu tudo isto, e nós por que não? Não é? Então, a Bíblia vai nos dizendo nos versículos seguintes, diz que nasceram as crianças. Diz que o primeiro nasceu ruivo, avermelhado, né? Aquele galego avermelhado, cabeludo. Colocaram o nome dele de quê? Esaú. Depois nasceu o segundo, diz as pesquisas que era um pouco de cor assim morena, né? Os judeus sempre são morenos. E interessante que esse que nasceu depois veio agarrado no calcanhar do irmão. O camarada já arengava desde o ventre. Eita Jesus amado. Já veio agarrado no calcanhar do outro. Aí quando nasceu, eu disse, não, bota o nome dele de Jacó, porque já nasceu brigando. Glória a Jesus. Eu quero essa noite comparar Esaú e Jacó a essas duas naturezas. Natureza carnal e a natureza espiritual. Natureza carnal e a natureza divina. Glória a Deus. E nós temos muito a aprender nisto aí, irmãos. Porque isso muitas vezes nos leva a gemer. Isso nos leva a sofrer. Isso nos leva a padecer. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 23, Paulo diz uma coisa séria aqui. Ele diz, olha, a criação geme, mas nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Você é crente, você é primícia do Espírito, você é crente número 1, você é crente especial para Deus, mas geme. Por que gememos, Paulo? Aí ele vai dizer, gememos porque aguardamos a redenção desse corpo, porque enquanto estivermos nesse corpo, dentro dele haverá essa guerra, haverá essa luta, haverá essa batalha, essas duas naturezas vão se confrontar. Então Paulo está revelando para nós aqui um mistério, isso é uma pepita de ouro. Você quando aprender a entender essas coisas, você vai depender mais de Deus, vai depender mais do Espírito Santo, vai saber que você sozinho, eu sozinho, nós não venceremos. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus. Então o apóstolo diz, olha, nós gememos, nós que somos as primícias do Espírito Santo, gememos também. Por que gememos, Paulo? Esperando a adoção, esperando a redenção desse corpo. E é aqui que eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Segure aí um pouquinho mais, aguente aí um pouquinho mais essa luta, suporte um pouquinho mais essa batalha, que já vai tocar a última trombeta. E quando a última trombeta tocar, esse corpo, aleluia, vai ser transformado. Vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. E aí tragada foi a morte na vitória. E nós receberemos um corpo glorioso, vitorioso, onde não mais tem poder a força da natureza caída, onde não tem mais natureza pecaminosa, onde agora quem habita em nós, quem reina em nós, é o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, natureza carnal, natureza caída,
velho homem é o responsável por este conflito interior. Guarde isso, nem toda luta interior que você passa é o diabo. Se o crente tudo for atribuir ao diabo, né? Tem gente que uma topada que leva, eita Satanás, uma dor de cabeça que tem, irmão, olhe por mim que Satanás está doendo aqui na minha cabeça. Que crente é esse, que falta de proteção é essa, que o diabo faz o que quer na sua vida? Não, muitas vezes é a natureza caída, é a natureza pecaminosa, é o conflito que há em nós, porque há uma força que nos puxa para baixo, mas há também uma força maior que nos puxa para cima. Vamos ficar inquietos, pastor, com essa luta? Não, a mensagem de hoje é para você tirar toda inquietude, se tranquilizar, glória a Deus, como Israel, né? No deserto, naquela luta, naquela batalha com Faraó, glória a Deus. Houve um momento que Deus mandou um recado lá através de Moisés, Êxodo 14:13, disse: estejais quietos e vede o livramento do Senhor. Não é a inquietação que vai lhe ajudar a vencer. Há momentos que você precisa se aquietar e esperar o livramento do Senhor. Pois, na verdade, quem dá o livramento, irmãos, é o Senhor. Se aquiete, espere no livramento de Deus, que da parte dele vem livramento para nós. Diga glória a Deus. Toda bênção espiritual é um dom de Deus, e ela não é recebida por méritos nossos. Elas não são recebidas por esforços nossos, não. Primeiro, se conscientize do amor de Deus na sua vida. E Paulo disse, 2 Coríntios 5,14, que é o amor que nos constrange. Busque esse amor de Deus, desfrute desse amor de Deus, mas em segundo lugar, saiba que há uma coisa chamada testemunho do Espírito Santo, que vai me ajudar, que vai lhe ajudar a vencer na estrada da vida. Porque quando muitas vezes esse conflito parece perdido, essas duas coisas nos ajudam a prosseguir. Primeiro, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, ele nos constrange. Glória a Deus, é Ele quem nos mobiliza, é Ele quem nos dá força. Você saber que Deus lhe ama, você saber que o amor de Deus está no seu coração. Então Paulo disse, o amor nos constrange. Ainda que você parece que vai perder a batalha, mas você diz, eu não me entrego, porque o amor de Deus está em mim, e esse amor me constrange a continuar lutando. Aí você não vai desistir. Mas em segundo lugar, tem uma coisa chamada na Bíblia testemunho do Espírito. Romanos 8,16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. Quando você pensa em desanimar, quando você pensa que a batalha está perdida, você ainda tem ao seu favor a voz do Espírito Santo, que lhe diz, você não está só. Eu estou aqui com você para lhe ajudar. Eu sou o Espírito Santo, teu amigo, teu companheiro, teu paráclito, teu advogado. Aleluia! Eu estou aqui para lhe ajudar. Só para você advertir esse crente que está ao seu lado e dar uma encorajada nele, diga para ele, você não está só nesta batalha. O Espírito Santo está com você e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Há um assunto na Bíblia do Novo Testamento que a gente precisa muito ainda aprender sobre ele, é o novo nascimento. Há pessoas que pensam que o novo nascimento já é tudo, e não é, irmão. O novo nascimento é a natureza de Deus em nós. Oh, que maravilha! Mas deixa eu dizer essa noite a vocês que novo nascimento não extingue a natureza velha. Você nasceu de novo, você já tem a natureza divina em você, mas a natureza velha está lá. A natureza divina não extingue a natureza carnal. Ela fica presa, ela fica crucificada, ela fica detida no poder da natureza divina, mas ela está lá. Não dê oportunidade não, ela está lá. Glória a Deus. O Senhor perdoa nossos pecados, o Senhor nos faz viver vencendo a natureza velha, nos dá autoridade. Glória a Deus. E uma coisa que precisamos levar em consideração,
é que se você não atentar direitinho, você pode, por causa dessa velha natureza, deixar Esaú vencer Jacó. Deixar que a natureza velha vença a nova natureza. Israel perdeu muitas bênçãos, Israel foi muito privilegiado. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, diz que Israel recebeu a adoção de filhos, Israel recebeu a glória. Olha lá, são israelitas dos quais a adoção de filho, a glória, a aliança, a lei, o culto, as promessas. Diga comigo outra vez, vamos voltar lá, o que é que Israel recebeu? Diga: israelita, adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, tudo isso Deus colocou à disposição de Israel. Mas Israel perdeu todas essas bênçãos. Sabe por quê, irmãos? Porque não se advertiu para vencer esta batalha. Se não tivermos cuidado com a natureza caída, perderemos os nossos privilégios. A mensagem de hoje é também uma mensagem de advertência. Tenha cuidado. Você é crente, você é salvo, você nasceu de novo, você é batizado com o Espírito Santo, você é membro da igreja, você é obreiro, seja o que for. Mas cuidado com essa chamada natureza caída, natureza pecaminosa, natureza carnal, porque ela se conflita com a natureza espiritual e nós precisamos vencê-la em nome de Jesus. Jeremias, falando a respeito dessa luta, ele usa uma expressão diferente, lá em 17:9, ele diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? O que é que Jeremias está falando aí? Está falando desse coração aqui, esse bolo de carne, não. Jeremias está falando exatamente do interior nosso, onde está essa natureza ainda lá. Glória a Deus, essa natureza caída, Jeremias diz, é enganosa, ela engana. Você pensa que está livre, pensa que está bem, e ela está vivinha da Silva. Pensa que ela já morreu e ela está ativa. Então, enganosa, glória a Deus, é enganosa, é perversa, é terrível. Romanos 7,18, Paulo disse assim, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo entendeu isso. Paulo se aprofundou nesse estudo e ele disse, olha, ninguém me engana não. O que eu tenho de bom veio de Deus. O que eu tenho de bom em mim veio de Deus. Em mim mesmo, na minha carne, não há nada bom. O que eu tenho de bom veio do céu. Diga glória a Deus por isto. Então Paulo entendeu isso, glória a Deus. Meus amados irmãos, isso é tremendo. 8:7 de Romanos fala aí que os nossos corações estão em inimizade contra Deus. Por quê? Porque essa guerra interior, glória a Deus, se você se inclinar, não é, para a carne, se a sua mentalidade for uma mentalidade carnal, você se torna inimigo de Deus. Alguém pode pensar que é uma coisa tão simples, mas não é. Se a sua inclinação, se a sua mentalidade, se você deixar que a sua mentalidade seja somente carne, natureza caída, pecaminosa, você se constitui inimigo de Deus. Mas se você vencer essa inclinação e se inclinar para as coisas do Espírito, se inclinar para Deus, se inclinar para buscar o Senhor, para orar, para ler Bíblia, para se consagrar, você se torna amigo de Deus e tem ao seu favor a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, isso é algo tremendo, é algo maravilhoso. Deus deu a Israel a lei. Por que Deus deu a lei? Por causa dos corações endurecidos. Israel, eu comparo muitos crentes de hoje com Israel. Que Israel endureceu o coração ao ponto de achar que tinha capacidade de fazer tudo que Deus mandasse fazer. Eu li de um autor, até escrevi aqui, ele disse que o filho dele queria carregar uma mala pesada, e ele disse que para prová-lo, para ele entender que ele não tinha força para carregar aquela mala, ele colocou a mala nas costas dele, para ele experimentar, para ele saber que ele não podia. Glória a Deus. Israel pensava que podia cumprir todos os desígnios de Deus. Olha Êxodo 19:8, o que é que eles disseram lá? Tudo
que o Senhor nos falar, nós faremos. Glória a Deus. Nunca deixe esse pensamento vir ao seu coração, de você se achar poderoso, poderosa, forte, mais forte do que os demais. Não, irmãos. O que nós fazemos, o que nós obedecemos, o que nós seguimos, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se não for a ajuda do Senhor, nós falharemos como Israel também falhou. Glória a Deus. A luta interior na vida do crente ilustra exatamente isso, que o crente, apesar de salvo, mas ele tem com ele uma natureza carnal que precisa ser vencida, e nós não vencemos essa natureza, não é na carne, não é no murro, não é dando nocaute, não é nada dessas coisas, é pelo Espírito Santo de Deus. Duas naturezas do crente: a natureza carnal. O que é a natureza carnal? Vamos lá ver se a gente está aprendendo. A natureza carnal é a natureza pecaminosa, natureza herdada dos pais, a partir da queda de Adão lá no Éden. Todo ser humano, seja bonzinho, seja educado, seja religioso, seja quem for, ele nasceu, ele herdou no seu nascimento natural uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Glória a Deus. Adão foi criado e formado por Deus sem pecado. Quando Deus criou Adão sem pecado. Gênesis 1, 26 e 27, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa... Ora, se o homem era conforme a imagem e semelhança de Deus, o homem era o quê? Santo. Deus fez o homem santo. Mas após a queda, o homem perdeu essa essência de santidade, porque nasceu nele a natureza caída, surgiu nele a natureza pecaminosa. Satanás conseguiu enganar aquele casal: sereis como Deus. Não foi assim a proposta do diabo? Sereis como Deus. E quando eles desobedeceram, aí abriram-se seus olhos e eles descobriram que haviam caído também na presença de Deus. Prova é que Adão e Eva providenciaram veste para se vestir, porque descobriram que estavam nus e não podiam estar nus diante do Senhor. Amados irmãos, isso é muito sério. Após a queda, só para provar isso, Adão e Eva geraram outros filhos. Gênesis 5 e 3, e diz que Adão gerou filhos à sua semelhança. Diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então agora não era mais a imagem de Deus, não era mais a semelhança de Deus, agora era a imagem e semelhança do homem. Então todo homem que nasce, a partir daí, ele nasce com essa natureza pecaminosa, nasce com essa natureza caída. Por isso que precisamos pregar o evangelho. Tem muita gente por aí enganada: eu sou educado, eu sou de uma família pacata, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, nunca pequei, eu não preciso ser crente, eu não preciso aceitar Jesus. Precisa, porque só Jesus purifica de todo o pecado. Só Jesus te liberta dessa natureza caída e coloca em você a natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza divina, irmãos, é uma natureza comunicada por Deus ao crente, mediante o Espírito Santo. E como isso acontece para a conversão, se fez novo. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, ele disse: olha, é preciso o homem mortificar os seus membros que estão sobre a terra. Tem que mortificar. Por que mortificar? Porque a natureza caída está lá, ela está presente. Paulo, escrevendo aos Efésios 4, diz que precisamos se despojar do velho homem, da velha natureza que se corrompe, glória a Deus, e se revestir do novo homem, que é segundo a imagem de Deus. Eu vou lhe dar um motivo para você dar um glória a Deus essa noite, se você ainda não achou motivo. Na vida velha, você tinha uma velha natureza, você tinha uma roupa velha do pecado, mas quando você se converteu para Jesus, você se revestiu do novo homem. Glória seja dado o nome do Senhor. Vos revistais do novo homem. É aí que está o guarda-roupa espiritual. Você tira a roupa velha, veste uma roupa nova. E no versículo 12 de Colossenses 3:12, Paulo disse mais assim: e revesti-vos de todo amor, de toda bondade, aleluia. Além de se despojar, se desvestir, se veste e se reveste das coisas espirituais. Diga glória a Deus.
Segunda Epístola de Pedro 1 e 4. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Segunda de Pedro 1 e 4. Pelas quais ele nos tem dado. Diga à igreja, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para que por elas fiqueis participantes. De quê? Da natureza. Diga outra vez, de quê? Da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O apóstolo está falando aí exatamente das obras da regeneração de Deus na vida do homem. O homem regenerado, glória a Deus. Aí o apóstolo diz assim: olha, por essas coisas o Senhor nos tem dado, porque você foi regenerado, porque você nasceu de novo, porque você teve um encontro com Deus, porque a sua velha natureza, aleluia, foi modificada pelo Espírito Santo, foi dominada pelo Espírito Santo do Senhor. Por estas coisas você recebeu grandíssimas e preciosas, o que, irmãos? Promessas. Quem está consciente aqui que tem promessa de Deus? Se você nasceu de novo, você tem grandíssimas e preciosas promessas. Mas para que Deus nos faz promessas? Para que por elas fiqueis participante da natureza divina. Então você agora recebe uma natureza divina, aleluia. A ignorância do crente dessas duas naturezas dentro dele leva a pensar que todas as transgressões, todos os delitos, todas as adversidades, todos os contratempos, tudo isso vem do diabo. Quando você desconhece isso, que existe esse conflito dentro de você, Gálatas 5,17, um opõe-se ao outro. Um quer vencer o outro. Aí você é ignorante quanto a isso. Essa luta, esse conflito, você fica dizendo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E não é, é uma luta interior, é um conflito interior. O que você precisa é conhecer para alimentar mais o Espírito, para alimentar mais a natureza divina. Pastor, e como é que eu alimento a natureza divina? É com mais oração, é com mais palavra, é com mais consagração, é com mais culto, é com mais serviço a Deus. Você vai fortalecendo a sua natureza divina que está em você e você vai vencer em nome de Jesus. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Quantas vezes você faz uma coisa que não queria fazer, mas faz? Aí se você não entender que é a luta, que é o conflito que há em você, e que perder uma batalha não significa perder a guerra. Você perde a batalha aqui, mas se levanta e diz, em nome de Jesus eu vou prosseguir, eu não vou ficar parado, eu não vou me entregar, eu vou lutar outra vez. Aí na segunda investida você vence, Satanás é derrotado, aleluia, a natureza pecaminosa também é derrotada para outro lado, e você sai vitorioso em nome de Jesus. Amados, precisamos conhecer essas coisas, quando em grande parte, muitas vezes desse conflito, parte dessa natureza pecaminosa, precisamos entender isso. Mas a vontade de Deus para o crente é que prevaleça a natureza divina. Glória seja dado o nome do Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 8 em diante, temos ali também uma figura que a gente pode fazer uma analogia com a natureza carnal e a natureza divina. Disse lá que quando findou o dilúvio, depois Noé soltou o quê? Soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra, não é? E aquela pombinha sobrevoou, mas não achou onde pousar. O que é que vocês imaginam que tinha sobre as águas ao findar o dilúvio? 40 dias de água cobrindo toda a terra. O que é que tinha? Muita coisa. O que é que tinha sobre as águas? Muito cadáver, muita carniça. A pomba fala de pureza. A pomba não se mistura com o lixo, glória a Deus. Pode observar, mesmo a pombinha ave, ela é uma avezinha pura, glória a Deus. A pombinha voou, mas só tinha cadáver, só tinha imundície. Ela voltou para a arca, glória a Deus. Depois de 8 dias, Noé soltou o que agora? Soltou, esperou ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca. Ela voou, foi o que aconteceu?
A pomba voltou à tarde e trazia no seu bico uma folha de quê, irmãos? De oliveira. Aí Noé conheceu que as águas tinham minguado e já tinha lugar para pousar. Mas depois ele soltou no versículo 7, não é? No versículo 7, disse que ele soltou também um corvo. Era aí que eu queria chegar. Soltou um corvo. E o corvo saiu, indo, voltando, até que as águas secaram e ele ficou por lá mesmo. Esse corvo aí representa a natureza carnal. Esse corvo aí representa a natureza pecaminosa. Irmão, por bom que você seja, o que é que a natureza carnal deseja? O que é que a natureza carnal deseja? Carne. O que é que a natureza caída deseja? Imundícia. O que é que a natureza carnal faz você ser chamado a atenção? É para aquelas coisas que prejudicam a natureza divina em você. É o corvo que quando Noé soltou, ele foi e achou as carcaças e por lá ficou. Mas a pombinha não, a pombinha é símbolo do Espírito Santo. Eu estou dizendo que a pombinha é símbolo do Espírito Santo. Voou a primeira vez, voltou. Noé soltou a segunda vez, ela voltou, trazendo no bico uma folhinha verde de oliveira. Voou a terceira vez e aí não voltou mais, porque já tinha onde pousar. Primeira vez que a gente vê a ação do Espírito na Bíblia, Gênesis 1 e 2. Disse que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que é pairar? É sobrevoar, como um pássaro fica voando em cima do ninho antes de pousar. Aleluia. Então havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus não achou vidas para usar, para se apropriar dessas vidas. Então o Espírito Santo voou e voltou para Deus. Segunda vez que a Bíblia fala do envio do Espírito Santo, essa pomba divina, foi sobre 70 anciãos. Glória a Deus. Quando Moisés escolheu aqueles 70 anciãos, orou sobre eles e disse que o Espírito que estava em Moisés passou para aqueles homens e diz que eles profetizaram uma vez e nunca mais. Eu imagino que quando aquele Espírito de Deus usou aqueles 70 homens e ele voltou para o pai e disse: olha, já encontrei 70 que deu lugar. Eu encontrei 70 lá, já tem uma esperança, já tem uma folhinha verde. Mas no dia de Pentecoste, quando ele veio para ficar. E veio para ficar com a igreja. Levanta a sua mão e dê glória ao Espírito Santo. Dê outro glória nesta noite. Você não está só. Bate aí no ombro assim do teu irmão e diga: você não está só. A pombinha veio para ficar. A pombinha veio para ficar. A pombinha está com você. Você não está só nessa batalha. Oh, glória seja dada ao nome desse Jesus que vive e que reina para sempre. Eu encontro outro símbolo das duas naturezas do crente na passagem de Israel pelo Jordão. Capítulo 4 de Josué diz que quando Josué vai passando pelo rio, no meio do rio, glória a Deus, Josué pega 12 pedras e retira aquelas 12 pedras em seco e faz um altar do lado de fora em Gilgal. Glória a Deus, ali estava o altar, glória a Deus, do milagre que Deus havia operado, mas estava ali em seco aquelas pedras, para dar testemunho do que Deus tinha feito. Mas a Bíblia também vai nos dizer, versículos 3 a 8, que também no meio do Jordão, Josué pegou 12 pedras, glória a Deus, no meio do rio, aleluia, e deixou ali um altar erguido, dizendo: ele é para ser submersa sempre pelas águas do Jordão. Aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aquelas primeiras 12 pedras que Josué mandou tirar e ficou em seco lá de fora, glória a Deus, representa essa natureza carnal. Glória a Deus. Foi feito um milagre na sua vida? Foi. Deus operou o milagre? Operou. O mar se abriu, o rio se abriu, mas as 12 pedras estão lá para dar testemunho que você ainda é um ser humano, que você ainda é frágil. Louvado seja o nome do Senhor. Quem passava por ali dizia: foi Deus que fez o milagre, não é o homem, foi Deus que fez o milagre. O homem é o homem e Deus é Deus.
Pastor, e aquelas 12 pedras dentro d'água, sempre molhada? Fala da natureza divina em nós. O Espírito Santo estando em nós, você estando dominado pelo Espírito, há esse testemunho vivo dentro de você. Você é frágil, você é homem, você é carne, você não tem muita força, mas há dentro de você um testemunho vivo. Jesus me salvou, Jesus me batizou com o Espírito Santo, Jesus me libertou, Jesus me chamou. Enquanto o rio do Espírito estiver passando, esse testemunho está vivo na sua alma. Dê um glória a Deus mais forte esta noite. Então o crente, pela regeneração, aleluia, operado pelo Espírito Santo, ele se torna participante dessa natureza divina. Glória a Deus. Participante dessa natureza divina, maravilhosa. É uma obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, participante até que ponto? Qual é o percentual que temos de natureza divina em nós? É outro segredo que está aqui nessa palavra. O segredo, irmãos, é o seguinte: isso depende da nossa submissão a Deus e ao Espírito Santo. O quanto eu vou ter da natureza divina em mim depende da minha submissão a Deus, da minha obediência à sua palavra, da direção do Espírito Santo na minha vida. Enquanto eu depender da palavra, obedecer a palavra, seguir a direção de Deus e der lugar ao Espírito Santo na minha vida, eu vou ter mais da natureza divina em mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu encontrei algumas crises na vida do crente carnal, estudando essa história exatamente de Esaú e Jacó. Hoje eu não vou me deter muito em Esaú, mas eu quero voltar a falar, eu já falei aqui uma vez sobre Jacó. Jacó exemplifica também o crente carnal, porque Jacó, meus amados irmãos, ele passou por experiências terríveis, até que teve um encontro com Deus. A gente pode ver em Jacó também essas duas fases, o antes e o depois. Agora veja o sofrimento de uma pessoa que se deixa ser levado pela natureza carnal. É isso que eu quero trazer para os irmãos esta noite. Primeira coisa de Jacó que eu aprendo: Jacó foi exilado em Harã cerca de 20 anos. Diga, Jacó foi exilado por 20 anos. Em Gênesis 27, 41, nós vamos encontrar Jacó. Glória a Deus. Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: vai chegar dia de luto de meu pai, eu vou matar Jacó, meu irmão. Olha a luta aí, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Vocês sabem da história, eu não tenho tempo aqui para me deter, mas o velho Isaac pediu, para comer uma caça do campo. Vocês sabem da história, houve ali alguém que ajudou, não é? Jacó correu na frente, preparou lá um guisado. Primeiro trouxe para enganar Esaú, não é? Esaú estava com fome, ele já negociou ali a bênção da primogenitura. Glória a Deus. Depois foi lá onde estava o velho, recebeu a bênção. Quando Esaú chegou para ser abençoado, o velho disse: tem mais bênção para você não. Já acabou, já foi. E quem levou a bênção? Jacó. Aí disse que Esaú ficou irado. Disse: vou matá-lo. Irmão, um crente dominado pela natureza carnal, saia de perto. Não é brincadeira não, o negócio é sério. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jacó partiu, a Rebeca, que era experiente, ele disse: olha, meu filho, eu vi Esaú aí, ó, em carne pura, dizendo que ia lhe matar. Corra! Vá para Harã, lá para a terra do meu irmão, lá Labão. Vá para lá, meu filho, vai, corra. E Jacó botou o pé na estrada. Gênesis 28:10 diz que ele partiu de Berseba e foi a Harã. De Berseba para Harã, eu fiz esse trajeto de carro, dá quase 800 quilômetros. E Jacó teve que fazer de pés, daqui para o Piauí. Eita Jesus amado. Glória a Jesus. Quem quer fazer uma viagem dessa? De Maceió para o Piauí de pés. Glória a Jesus. Correu, não é? Foi embora. Glória a Deus. Em Gênesis 35, primeiro, a Bíblia diz que Jacó teve um encontro ali
né? Depois disse Deus a Jacó: levanta, Jacó, vá a Betel, faça ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugia da face de teu irmão Esaú. Lembra que quando ele ia fugindo, no capítulo 28, ele dormiu numa pedra e Deus apareceu a ele em sonho? Deus acompanhou Jacó em todos os detalhes da sua vida. A palavra dessa noite, eu tenho certeza, se Jacó estiver aqui ou estiver me assistindo por essa live, não fique triste, aguarde até o final, Jacó, que Deus ainda ama Jacó. Deus ainda tem plano na vida de Jacó, apesar, glória a Deus, de Jacó ter todas aquelas falhas, de Jacó se deixar dominar por a sua natureza carnal, mas no final ele tem um encontro com Deus, e Jacó é mudado em Israel. Aleluia, dê glória a esse Deus nesta noite. Deus apareceu a ele naquela visão da escada. Aqui outra vez no 35, Deus aparece: Jacó, levante, Jacó, você está fugindo de seu irmão. Mas lembra, quando você fugia, Deus apareceu a você: faça um altar. Outra vez ele fez um altar, era Deus acompanhando. Agora veja 31 e 38 do Gênesis. Quanto tempo Jacó sofreu por deixar ser levado pela natureza carnal? 31, glória a Deus. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho. Sabe com quem Jacó está falando aí? Com Labão. Olha, irmão, eu sei que a mensagem de hoje não é aquela mensagem pentecostal, mas é uma mensagem de reflexão, para você refletir, porque muitas vezes é muito fácil você dar lugar à carne, mas você não sabe o preço que você vai pagar depois. 20 anos exilado, 20 anos fora de casa, 20 anos fugitivo, porque deu lugar à carne, porque deixou a natureza carnal dominar. Foi parar onde? Na casa de Labão, em Harã. Glória a Deus. Se apaixonou pela primeira filha, Raquel, linda, bela. Na noite de casamento, na luz de candeeiro, com quem ele casou? Com a véia Leia. Eu tinha um irmão lá na igreja que eu trabalhei numa congregação, e ele dizia: velha fez aroia. Não sei onde ele achou isso, mas acabava com Leia. Mas foi o preço do engano. Ele não enganou o pai, não enganou o irmão, agora é enganado no casamento. Teve que trabalhar mais quantos anos? Mais 7 anos, 14, com mais 6, ele disse: eu trabalhei 20 anos aqui contigo, por causa que deu lugar à natureza carnal. Glória a Deus. Jacó sofreu 20 anos, e Jacó era caseiro, irmão. Volta lá, Gênesis 25, 27. Jacó era caseiro, era uma pessoa da casa. Cresceram os meninos. Esaú foi um homem perito na caça, um homem do campo. Esaú era o quê? Um homem do campo. Mas Jacó era um homem simples e habitava onde? Nas tendas. Jacó era um homem caseiro, era um homem da tenda, era um homem que vivia em casa, atendendo sua mãe Rebeca, servindo água. Vem para cá, meu filho, faça isso, faça aquilo, vai comprar no Unicompra, vá ali no centro, vá ali no alto, vá ali. E Jacó estava dentro de casa servindo. Jacó era de casa, mas porque deu lugar à natureza carnal, 20 anos passou exilado. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, que a natureza carnal nunca venha me vencer, mas que a natureza divina me ajude a ser um vencedor. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. Jacó teve seu salário reduzido 10 vezes, porque deu lugar à natureza carnal. Eita Jesus! Será que tem crente aqui que perdeu o emprego por causa da natureza carnal? Teve o salário reduzido por causa da natureza carnal. Olha lá, Gênesis 31 e 7. 31, 7. Glória a Jesus. Como é que diz aí? E cresceram os meninos. 31 e 7. Vamos lá. 31 e 7. Mas vosso pai me enganou. Mudou o salário. Quantas vezes, irmãos? 10 vezes. E Jacó ainda disse: porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. 10 vezes Labão enganou Jacó. Mas foi o que ele fez, irmãos? Ele tinha enganado o pai, tinha enganado a mãe, tinha enganado o irmão. Glória a Deus. Está colhendo agora o que plantou.
Meu Deus, como é terrível você dar lugar à natureza carnal. Mesmo na casa de Labão, para onde ele fugiu, irmãos, que a mãe mandou, vá para a casa do meu irmão, ele vai cuidar de você, seu irmão não vai matar. Ele foi para lá, mas chegando lá, ainda sofreu 20 anos, foi enganado pelo sogro, e o sogro ainda mudou o salário dele 10 vezes. Ai, Jesus. Tem muitos crentes que estão com problema no salário, porque vive na carnalidade. E quem vive na carnalidade tem prejuízo até no salário. Eita, Jesus. Bote a mão no bolso e diga: misericórdia, Jesus, guarda o meu bolso. Endireite a sua vida. Glória a Deus, com Deus, e os problemas da sua vida vão ser solucionados, que Deus tem solução para tudo. Mas aqueles que dão lugar à carne, à natureza carnal, sofrem até no salário. Glória a Deus. Jacó teve um terrível encontro com o seu irmão ofendido, Esaú. Gênesis 27, 36. Olha que coisa terrível, quando Jacó se encontra com o seu irmão. 27, 36. Então disse ele: não é o seu nome Jacó, era Esaú, nós falando. Já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura tomou e tomou a minha bênção. Eita, que situação difícil, né? E agora eles estão para ter um encontro. Então Jacó sofreu muito, glória a Deus. A vida dele foi de sofrimento, porque foi uma pessoa que deixou a natureza carnal vencer. Nós estamos aprendendo essa noite, nunca deixar ser vencido pela natureza carnal, mas pedir ajuda a Deus, graça de Deus, o Espírito Santo, para vencer com a natureza divina. Diga glória a Deus por isso. Jacó teve crise aflitiva antes de se render inteiramente ao Senhor. Gênesis 32, versículos 2 em diante. Olha como é que está lá. Jacó disse: quando os viu, Esaú estava vindo ao seu encontro, mas quando Jacó viu, esse é o exército de Deus, chamou aquele lugar Manaim, exército de Deus. Aí no versículo 3 ele diz: enviou mensageiro. Jacó enviou mensageiro para Esaú: Esaú, vamos fazer as pazes. Glória a Deus. Tenho bois, o 5, né? Tenho ovelha. Glória a Deus. E os mensageiros tornaram a Jacó, disse: olha, teu irmão Esaú está vindo aí, com ele vem 400 homens. Eita, a guerra está feita. Glória a Jesus. Versículo 7. Então Jacó temeu muito. Diga comigo: então Jacó temeu muito e angustiou-se. Crise aflitiva. Se afligiu, glória a Deus, porque exatamente ele havia dado lugar à natureza pecaminosa, à natureza caída. Glória seja dada o nome do Senhor. Irmão, vem aqui agora a intercessão do Espírito Santo para nos ajudar. Versículo 26 do capítulo 8, aleluia. Deixa eu ir um pouquinho mais adiante para a gente entender o que é essa ajuda do Espírito Santo. 8 e 26, glória a Deus, da carta aos Romanos. Vamos voltar para o capítulo 8. Olha o que é que diz aí nesse capítulo a respeito do Espírito Santo ao nosso respeito. Da mesma forma, ou da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estou querendo lhe dizer essa noite que você tem um intercessor forte. Você tem um intercessor poderoso, aleluia. Você tem um poderoso elemento, ministério de alcance ilimitado, é o Espírito Santo, aleluia. Reconheça que você tem fraqueza, reconheça que você tem em você uma natureza carnal que precisa ser dominada. Busque a ajuda do Espírito Santo. Muitas vezes você não sabe nem como pedir, aleluia, mas fique na presença de Deus, não saia da presença de Deus,
Aleluia, glória a Deus. Busque orar no Espírito Santo. Judas, versículo 20, Judas só tem um capítulo. No versículo 20, Judas disse que é para o crente orar no Espírito. É a oração mais perfeita que a Bíblia já falou. Orar no Espírito Santo. Sabe quando é que você ora no Espírito Santo? Quando você não sabe mais o que falar, e naquela oração o Espírito Santo lhe envolve e você começa a falar em línguas estranhas. Você não entende o que está falando, você não sabe o que está dizendo, mas você está orando no Espírito Santo. Isto é, você está orando e o Espírito Santo está falando por você a Deus, está intercedendo por você a Deus. E a Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis. Se fosse você, levantava a sua mão e dava glória a Deus pelo Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Agora eu quero lhe dizer essa noite, o Deus de Jacó é também o nosso Deus. Aleluia. Se a graça e a misericórdia de Deus transformaram Jacó em um santo, ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para você, aleluia. Um Jacó, tão Jacó quanto qualquer, Deus o transformou em um santo. Ainda há esperança. Diga para alguém ouvir: ainda há esperança. Diga: o Deus de Jacó também é o nosso Deus. Oh, aleluia. Deus quer e Deus pode, aleluia, transformar aquele que lhe der lugar. Deus quer e Deus pode. Nem tudo está perdido. Diga comigo bem forte: 1, 2, 3. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Olha, segundo aos Coríntios 3:18, o que é que diz a palavra? Segundo aos Coríntios 3:18. Diga comigo: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que é que o apóstolo está dizendo aí, meus amados irmãos? Que agora, aleluia, não precisa mais botar o véu como Moisés colocava. Agora é com a cara descoberta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você está com essa máscara, mas diante de Deus você está com a cara descoberta e pode refletir a glória do Senhor e ser transformado de glória em glória. Hoje você está melhor do que ontem, diga amém. Amanhã vai estar melhor do que hoje. Cada encontro que você tem com Deus, mas se enche de Deus, e vai sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que é que o apóstolo está dizendo aí? Que a gente vai sendo transformado, vamos sendo transformados e vamos chegar até a mesma imagem, vamos voltar à mesma imagem do Senhor, vamos ser semelhante, conforme a imagem do Senhor. E quem é que faz isso, pastor? É o Espírito Santo de Deus. O que é que depende de mim? O que é que eu preciso fazer? Dar lugar ao Espírito Santo. Porque quando eu dou lugar ao Espírito, então ele vai nos transformando. A palavra transformação aí é metamorfose. Metamorfose significa mudança de forma. Sabe uns batráquios que a gente consegue ver a metamorfose? O sapo. Quem já viu o sapinho novo na água? O sapinho não tem aquela caudazinha, né, que a gente chama de rabinho, mas com o passar do tempo, aí ele vai se transformando, aí aquela caudinha cai, ele sai da água para a terra e já sai pulando, já é um bichinho, já deixa de ser peixe, já passa a ser um batráquio. Glória a Deus. A borboleta, quem já acompanhou a metamorfose da borboleta? Borboleta já nasce borboleta? Não. Primeiro ela é uma lagarta. Depois termina o ciclo da lagarta, ela entra no casulo, se enrola numa folha e fica lá dias e dias, meses e meses. Se você passar lá e ver aquela lagartinha toda enrolada numa folha, você diz: está morrendo a lagartinha. Não está morrendo não, está passando por uma metamorfose, está passando por uma transformação.
Oh, glória a Deus. Quem sabe aqui tem crente que está no casulo de Jeová, está passando pelo casulo, aleluia, está enroladinho lá numa prova tremenda. Alguém está dizendo: morreu, morreu não. Daqui a pouco as asinhas coloridas vai começar a nascer, vai crescer, e você vai começar a voar nos jardins, aleluia, e por onde você passar o nome de Jesus vai ser glorificado. Alguém pode até não entender, aleluia, porque você tem as asas tão coloridas, porque você é a borboleta tão linda. Pergunte a Deus, que Ele vai dizer o processo que você passou para chegar até aqui. Levante a sua mão para adorar a Deus, dê um glória a Deus nesta noite. Oh, bate aí no ombro de quem está na tua frente, ao teu lado, e diz: se você está no casulo, não fique triste. Você está passando por uma transformação, é uma metamorfose de Jeová. Diga: mas você vai criar asa. Diga: você vai criar asa, você vai voar, você vai voar, você vai sair dessa prova, você vai vencer essa natureza e vai andar nas asas do Espírito. Dê glória a Deus, dê glória a Deus nesta noite. Quem está sentindo que o Espírito de Deus está falando, está se movendo aqui em nosso meio. Eu imagino que quando Deus falou com Moisés lá em Êxodo 3:6, eu imagino Deus: Moisés, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac. Eu imagino que até aí Moisés disse: até aí está tudo bem, porque Abraão, meu pai, Isaac, eles andaram com Deus. Mas Deus olhou para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu tenho uma coisa para te dizer, Moisés: eu também sou o Deus de Jacó. Oh, aleluia. Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus, aleluia, porque naquela oportunidade Moisés também estava com suas dificuldades, aleluia, e Moisés deu glória a Deus e entendeu que o homem não é nada e que Deus é quem é tudo em nós. Dê outro glória para Ele esta noite. Oh, aleluia. No Novo Testamento Deus continua se revelando: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Era como se Deus dissesse: eu sou o Deus da misericórdia, rapaz. Eu sou o Deus da compaixão, eu sou o Deus da paciência, eu sou o Deus do perdão, eu sou o Deus que transformo, aleluia. Eu sou o Deus que pega o Jacó, um enganador, e transformo ele em um profeta e um pregador do Evangelho. Eu sou o Deus que pega o Jacó, enganador, e transformo ele em Israel, príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você é um príncipe de Deus. A irmã diga para a sua irmã: você é uma princesa de Deus. Se alguém não te ama, se alguém não te respeita, se alguém não te valoriza, essa noite o Espírito Santo está dizendo: você é um príncipe de Deus. Você é uma princesa de Deus, aleluia. Não importa o seu passado, o Senhor já apagou, aleluia. Você já venceu, agora você é um Israel de Deus. Pedro, a princípio, era agressivo, irmão. Pense que Pedro era aquele Pedro bonzinho lá da carta 1º, 2º, 3º Pedro, não. Pedro era agressivo, era crente, mas ó, na hora do aperto, Pedro já estava vendo. Eita Jesus. Mas sabe o que me encanta Jesus? Jesus investiu em Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus não desistiu de Tiago e João, irmão. Você pensa que João toda a vida foi aquele João filhinhos? Não. Quando Jesus mandou eles passar por Samaria, lá no capítulo 9 de Lucas, os samaritanos não quiseram receber Jesus. Sabe foi que Tiago e João disse: Senhor, vamos fazer uma oração agora. Como Elias desceu fogo do céu, vamos orar para cair fogo do céu e queimar aquela cambada todinha lá.
Jesus disse: não, Tiago e João, vocês não sabem de que espírito sois. Aleluia. Eu não vim destruir, eu vim para salvar. Oh, dê glória a esse Jesus esta noite. Tem mais outro glória mais alta esta noite. Mas o que me chama a atenção, o que me amarra aqui, o Jesus que investiu em Jacó, investiu em Pedro, investiu em Tiago e João. Quer saber o melhor? Jacó foi transformado em um pregador e um profeta. Pedro foi transformado em um apóstolo. Tiago e João foram chamados, aleluia, discípulo do amor, aleluia. Tiago foi pastor presidente da igreja em Jerusalém. João foi o grande pastor da igreja de Éfeso, aleluia, porque Jesus investiu e eles mudaram para melhor. A mensagem dessa noite tem como objetivo lhe conscientizar que você tem esses dois lados, aleluia, a natureza carnal e a natureza pecaminosa. Invista na natureza divina, invista na natureza espiritual. Você tem grandiosas promessas, aleluia, você tem preciosíssimas promessas. Então invista na natureza divina, que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Muitos crentes precisam mudar, muitos casais precisam mudar, muitas famílias precisam mudar, muitos obreiros precisam mudar, muitas congregações precisam mudar. E eu vim aqui essa noite para lhe dizer, aleluia, que assim como Deus investiu em Jacó e transformou em Israel, Deus não vai abrir mão de você. Só para ajudar essa pessoa, coloque a mão no ombro dela agora. Diga assim para ela: Deus não vai desistir de você. Ele investiu muito alto. Diga: Ele investiu muito alto. Ele só está lhe pedindo uma coisa essa noite: busque mais a mim. Busque mais a mim. Dê mais lugar ao meu Espírito Santo. Dê mais lugar, aleluia. Deixa o Espírito Santo te dominar. Você vai viver livre da condenação. Você vai ser liberto da lei do pecado e da morte. Você vai vencer a inclinação da carne. Você vai ter o Espírito Santo habitando em você. Você vai ter a cura do Espírito na sua vida. Você vai mortificar a carne. E sabe quem vai reinar em você? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E você vai ser vencedor. Eu estou dizendo que você vai ser um vencedor. Estou dizendo que Jacó vai ser transformado em Israel. Eu estou dizendo que Pedro vai ser transformado em um apóstolo. Eu estou dizendo que Deus não desiste de você, que Ele investe e cada dia mais Ele vai investir em sua vida. Se você abrir o coração essa noite, feche os seus olhos aí onde você está sentado e diga: Deus, eu entrego a chave da minha vida ao Teu Espírito Santo esta noite. Ora lama se andai. Abra a boca, fale com Ele aí agora, fale. Não olhe para mim não, que não sou eu que vou transformar você não. É Jesus quem vai fazer a obra. O Espírito de Deus está testificando com o meu espírito que Ele está fazendo uma obra de transformação aqui essa noite. O Espírito testifica com o meu espírito que há pessoas aqui que já estavam se entregando à natureza carnal, achando que não tinha mais jeito, que não dava mais, que não ia continuar mais, pensando que Deus tinha aberto mão de você. E essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, para te dizer: eu ainda te amo. Eu vou investir em você, eu já tenho investido e vou investir mais. Porque você custou muito caro para mim. Ora lá baixa, ele andará. Curve a sua cabeça aí, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Eu repreendo todo espírito de condenação essa noite. Você vai vencer essa natureza pecaminosa. Não desista. O segredo é não desistir. Não desista. Não